Boa noite, estudantes da doutrina, muito bem-vindos. Estamos mais uma vez reunidos para o estudo do livro dos Mensageiros. Vamos avançar com o capítulo número 29, que traz como título Notícias Interessantes. Vamos então dar início com a nossa oração e assim vamos todos achando uma posição confortável, respirando fundo. Estamos unidos num só pensamento, agradecer ao Mestre Senhor Jesus, podermos estar mais uma vez reunidos para mais um dia de aprendizado, partilha. Obrigado, Mestre Amado Jesus. Possas hoje conduzir este estudo com o teu amor, para que possamos aprender e a partilhar os ensinamentos de hoje. Se connosco, Mestre Amado Jesus, hoje e sempre, assim seja. Que assim seja. Então, hoje vamos ler o capítulo 29, com o título Notícias Interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto, que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava à volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens, encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando, há muito, para alcançar um prémio de visita a nosso lar. Minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois quê? Perguntou Vicente admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho da sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos, e reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em Campo da Paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colónia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações que considerou. Você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho.
Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente, que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos da renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva. Onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que eu via, lembrei. Eu mesmo trabalhei há algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto, mas baseando-me nos informes de mentores amigos, continuo a manter a minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a entender a lógica daquela argumentação, e reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou, segura de si. Aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demónios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colónia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e o núcleo se criou há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias por direito natural do trabalhador fiel. E os mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços, que não devem quebrar, em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colónia, em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colónia, não passamos nunca
sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos orientadores das nossas atividades prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos aos quais se unem com um desvelado amor. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campo da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colónia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos. Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali, no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro? Indaguei. Cecília fez um gesto que caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. E pronto, termina assim. Obrigada, mãe, pela leitura. Então, no capítulo passado, nós pudemos assistir à conversa ahm, de, de André Luís com Anissete, Alfredo, ahm, e outro irmão, que se não me engano é Paulo, sobre a situação da assistência aos encarnados e que muitas vezes eles já referiam o quanto eles também têm não só auxiliar a quem deseja ser curado, mas também auxiliar a quem não quer. E hoje traz-nos um bocadinho essa perspectiva também, mas no lado do plano espiritual, no atendimento aos espíritos desencarnados. Vamos então avançar com os nossos slides desta noite. E tá, pronto. Filipe, passo-te a palavra. Aqui estamos nós. E este capítulo traz uma coisa de interessante. E deixo-vos já a primeira pergunta para vocês dizerem afirmativamente ou não, ou se fui eu o único a sentir. À medida que ia lendo o capítulo, eu sentia muito nas indagações de Cecília, não é? As minhas próprias indagações, não é? Dela dizer, os mentores espirituais falam de nosso lar e dizem que aquilo é assim, e é desta maneira, e há universidades, e podemos nos instruir, e ela enche de esperança para ir para lá. E depois fala do trabalho que tem na esfera onde ela vive, ainda um pouco mais pesada do que a esfera de nosso lar. Depois traz a história da própria constituição daquele setor de trabalho, traz a história do resgate do pai dela, e então eu pelo menos revi muito, muito nisso na condição em que nós estamos. E neste diálogo, ou neste continuar da demonstração social também na vida dos espíritos, nós vamos adentrando ou vamos relembrando que afinal existem outros planos além da Terra e que uns mais felizes, outros menos felizes, e hoje é isso que nos propomos aqui a recordar neste estudo. Se puderes passar, Madalena. Então, começamos aqui pelo primeiro diálogo e parecemos nós a dizer, não, estou trabalhando
há muito por alcançar um prémio de visita ao nosso lar. Minhas superiores prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E Vicente, admirado, diz: Pois quê? É preciso tanto? E Cecília recorda: O meu amigo talvez não esteja convencido. Quanto ao brilho da sua atual posição, viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso o não terá compreendido ainda? Então há aqui duas distinções, não é? Parece que nós da Terra dizemos assim: bem, está tudo na espiritualidade, está tudo no mesmo pacote, digamos assim, está tudo no mesmo sítio. Mas Cecília vem-nos recordar que mesmo do outro lado existem dimensões diferentes. E é isso que nós vamos explorar no slide a seguir, ou relembrar, conforme nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec classificou os mundos, ou fez divisões maiores, ainda que nós saibamos que depois o que separa entre uma divisão e a outra são diferenças tão ligeiras, porque essa transição é tão é de forma tão paulatina que muitas vezes não conseguimos divisar aonde é que começou um e onde é que começou outro. Aliás, segundo o que se diz, o próprio plano da regeneração começou há 2000 anos com a vinda de Jesus Cristo. E então, cada plano tem as suas próprias características. Nós vamos estudar, e não são só estes três, porque há outros, há os mundos felizes, e segundo o que nos é dado a conhecer, ainda há as esferas resplandecentes, que, caso contrário, acho que nenhum de nós ainda pode falar sobre estas esferas ainda. Um dia poderemos dizer o que é que lá se passa. Mas o mais importante do que saber as classificações todas e aqui muito assente nesta frase que nos traz Leon Denis, né? Porque nos dá aqui uma ideia de evolução, não é? Que diz que a alma, não é? Emanada de Deus, dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem, não é? E depois, à frente do homem, tal e qual como nos mundos, há uma outra classificação muito superior. E a evolução do homem e a evolução dos planos ou das casas que nos são concedidas por Deus está intimamente ligado. Nós não podemos almejar que a Terra passe de um mundo de expiação e prova para um mundo regenerado, sem que os habitantes aqui também façam essa própria regeneração do pensamento, dos sentimentos, do próprio coração, não é? E então, este é o trabalho, e depois aqui é que há a divisão naquilo que é a palavra que Jesus nos deu, da separação do trigo e do joio. Em um mundo atingindo o ápice de transformação, aqueles que já não são afinizados na componente moral a esse mundo, têm que ser ah, levados a outros planetas escolas na mesma faixa de vibração, na mesma faixa de evolução, para que possam, então, aí, novamente, quase como aquela criança que não atingindo os objetivos de um ano escolar, fica ali retido para que os possa experimentar novamente. Mas um grande cunho que nós temos que ter é a nossa importância na regeneração desta casa que Jesus Cristo nos deu. E se ninguém quiser acrescentar, passamos, Madalena. Então, continuando aqui com a Cecília, que nos diz: segundo os instrutores que nos visitam em campo da paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ansejo educativo neles é imenso, e chega a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colónia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Esta parte final faz-nos quase lembrar um bocadinho o plano de expiação e prova, não é? Em que nós
em que Jesus nos deixou logo por premissa o que tantas vezes aqui repetimos do orar e vigiar, não é? E ela relembra isso, olha, atenção que aqui, como é um plano um pouco mais próximo da crosta terrestre, ela depois mais à frente no capítulo diz o mesmo, diz, bem, é natural que aqui aconteça isto, porque nós estamos tão próximos da humanidade que quase que se estabelece aqui um intercâmbio desses pensamentos e desses sentimentos. E então é mais exigente nestes planos, porque a propensão para o mal ainda se sobrepõe à propensão para o bem. E então é necessário uma resistência, uma disciplina, uma coragem muito maior para perseverar nas ideias do bem. E então vamos explorar o que é o mundo de expiação e prova. Quem é que deseja ler? Eu posso ler? Força. Então, mundos de expiação e provas. Que vos direi dos mundos de expiação que já não saibais, pois basta observeis o em que habitais. A superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação dos espíritos que acabaram de sair das mãos do Criador. As qualidades inatas que eles trazem consigo constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato para expiarem aí as suas faltas, mediante penoso trabalho e misérias da vida, até que hajam merecido ascender a um planeta mais ditoso. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir dessa forma, são exóticos na Terra. Já viveram noutros mundos de onde foram excluídos em consequência da sua obstinação no mal, e por se haverem constituído em tais mundos causa de perturbação para os bons. Tiveram de ser degradados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germen dos conhecimentos que adquiriram. A Terra, consequentemente, oferece um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas revelando todos como caráter comum o servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza. Duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. Obrigado, Madalena. E, e nós, penso que é na Gênese, acho que logo no primeiro capítulo, se não estou em erro, ah, em que Allan Kardec fala muito sobre Deus. E Deus, nós todos, para nós, Deus ainda está muito, muito longe daquilo que possamos compreender, mas nós todos atribuímos bondade e amor a Deus. Não há nenhum de nós que não saiba ou que, vindo a ser concitado a classificar Deus, não se lembre pelo menos da palavra amor ou da palavra bondade para descrever Deus naquilo que nos é possível. E dessa forma, nessa perfeição absoluta do Pai, Ele permite criar quase como se fossem estações de auxílio e de exercício exatamente ou adequadas àquilo que é a nossa evolução. Lembremos daquilo que nós também tantas vezes dizemos, que o homem, no fundo, tem duas asas e é através dessas duas asas que um dia irá alçar voos maiores, ou se quisermos fazer aqui o paralelismo, mundos de maior evolução. Mas sem elas, o nosso voo é sempre incompleto, ou nem o conseguimos fazer. E se tantas vezes nós desenvolvemos a asa da inteligência,
muitas vezes falta-nos a asa do amor, a asa do sentimento, a asa da benevolência, a asa da compreensão, a asa da paciência. E então Deus coloca-nos, e Cecília traz isso perfeitamente neste capítulo, em que ela diz que ali colocada permite trabalhar e desenvolver estas questões do coração, permite desenvolver uh, todas estas qualidades que em algum momento o espírito, por orgulho ou por vaidade, ou ainda muito embranhado nas ilusões terrenas, preferiu ignorar e preferiu não trabalhar, mas esta é verdadeiramente a paternidade de Deus quando nos concede não uma oportunidade, mas concede-nos duas, três e as oportunidades que forem necessárias, mas, no entanto, como um pai que quer educar o filho, ele pede apenas que nós estejamos disponíveis a trabalhar e a doar de nós mesmos. E então, estas zonas no plano espiritual, ou muitas vezes estas zonas, ou estes mundos de expiação e prova, servem como essas escolas para que possamos limar as nossas arestas ainda imperfeitas. Não sei se querem aqui acrescentar alguma coisa. Então, vamos continuar aqui no comentário. E como André Luís é sempre muito curioso e muito indagador, diz-nos ele assim: em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. E Cecília, respondendo, diz: você diz muito bem. Quando se refere a colmeia, significando possibilidades de trabalho, creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade, a maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Aqui quase que antevemos já um mundo de regeneração, em que a propensão do mal vai diminuindo. Não é que ele desapareça, e já vamos ver isso no próximo slide, não é que ele desapareça no seu pleno, mas ele diminui. E nós tivemos a oportunidade de estudar isso no estudo que fizemos sobre a mediunidade, quando um conjunto de pensamentos influi para o bem e existe um pensamento a influir para o mal, tendencialmente esse pensamento que influi para o mal vai ser quase que puxado, eu não tenho outro termo, mas vai ser quase que puxado para vir a pensar pelo bem. É a influência do exemplo, a influência do pensamento, a influência do próprio sentimento. E ao contrário, é sempre mais difícil, não é? Nós todos também já tivemos em sessões de trabalho e todos nós já podemos sentir às vezes uma sessão em que o nosso pensamento está muito mais disperso, e se o pensamento do grupo também estiver mais disperso, a capacidade de nos concentrarmos na tarefa a que nos propomos é muito mais difícil. E então, no fundo, é isto que esta irmã nos traz ao nos dizer que em colónias como o nosso lar, às vezes é mais difícil nós permanecermos naquelas faixas de pensamento de paz e de harmonia. Porquê? Porque existe um grande grupo de irmãos, e como nós temos visto nestas duas obras que temos estudado, que eles muitas vezes têm horas para fazer a oração, têm horas da meditação. Para quê? Para manterem este equilíbrio. Se puderes avançar, Madalena. Então vamos ver o que é os mundos regenerados. Quem é que quer ler? Queres ler? Então, a minha mãe lê aqui. Mundos regenerados. Os mundos regenerados servem de transição entre os mundos da expiação e os mundos felizes. A alma
penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que o tortura, do ódio que o sufoca, em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside às relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nestes mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses ainda têm de. Esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel, contudo menos absorvido pelas coisas materiais. O homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos permitidos pelo Senhor. Aos que deles se mostrem dignos quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes, não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a expirar as emanações do próprio Deus. Nos aromas do amor e da caridade que de seu seio emanam. Mas há nesses mundos ainda falível é o homem e o espírito do mal. Não há perdido completamente o seu império. Não avançar é recuar. Obrigado. Então, temos aqui esta relembrança do que são os mundos regenerados como mais uma etapa na nossa purificação, tão necessária como os mundos primitivos, tão necessária como os mundos de expiação e prova, para que essa purificação vá acontecendo. E Santo Agostinho deixa-nos aqui uma lembrança muito, muito importante, porque diz que ainda que nesses mundos, porque muitas vezes nós cristalizamos na ideia de que em nosso lar o trabalho se faz por si só, nos mundos regenerados existe já a felicidade completa, e ele diz-nos que não, que essa felicidade só vem quando a alma estiver completamente depurada e que ainda aí o homem continua a ser falível. E nós começamos este estudo engraçado a falar da forma como nós somos tão falíveis.
Foi assim que nós começámos esta conversa. E isto é uma coisa que nós nos devemos relembrar, não de uma forma de nos culparmos ou de vivermos com medo quando é que será a nossa próxima falha, mas para reconhecermos que isso é uma condição atual da nossa evolução e que não avançar é recuar. Como nos dizem, a evolução é um comboio em andamento. E qual é que será o homem em seu perfeito estado que se coloca à frente de um comboio que na tentativa de o parar, não é? Não há ninguém que o faça. E então é a mesma coisa. Nós, quando paramos, sentimos a dor desse comboio da evolução a passar por nós. Não sei se querem acrescentar alguma coisa. Se não, avançamos. Então, diz-nos aqui novamente a nossa querida irmã Cecília. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em Campo da Paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar ao que geme que atender ao revoltado. Esta passagem que Cecília nos traz, ela reveste-se de um significado muito importante para a nossa compreensão e até para compreendermos umas palavras que estão na Bíblia, que Jesus Cristo dizia que iria acontecer, irmãos, ou eu não me lembro bem a palavra, mas vou dizer conforme me lembro, que diz: vocês terão ouvidos e não vão ouvir, terão olhos e não vão ver. No fundo, todos nós que nos encontramos nesta fase de não ouvir e de não ver, somos mais próximos daqueles que se encontram revoltados. Ainda não estamos em condições sequer de iniciar a nossa cura, porque nós, e acho que era no capítulo passado que dizia isso, não me recordo, que diz, ou se foi num outro estudo que nós dissemos, que muitas vezes aqueles que habitam nessas zonas de paixões, ainda não acreditam que estão errados. Eles acreditam que estão certos. Que aquilo é que é a maneira, o dente por dente, o olho por olho, é que é a maneira de viver, que a vingança, que a obtenção das ilusões da matéria, que essa é que é a única forma de viver. E então, por isso, é que é muito mais difícil nós alcançarmos, ou os trabalhadores que trabalham na seara do Cristo, alcançarem com eficácia um coração assim tão endurecido. Tem que ser um trabalho de paciência, como nos diz Cecília, um trabalho de abnegação, um trabalho que só o tempo vai trazer os devidos efeitos, porque aquela crosta tão endurecida vai sendo paulatinamente amolecida pela palavra suave de Jesus Cristo. Mas aqueles que hoje já choram e já gemem, têm nas palavras do Cristo em que diz: bem-aventurados os aflitos. Não é? Porque aquele que chora já reconhece. Aquele que chora vê que é falível e que quer encontrar um caminho para as suas dores. E neste desejo de querermos encontrar o caminho para as nossas dores, vamos encontrar o primeiro passo seguro para aquilo que é também a nossa regeneração. Se avançares para compreendermos aqui, quem é que quer a ler a explicação do Consolador sobre estes irmãos? Posso ler? A transição entre planos. Se a sua existência terrestre foi o apostolado do trabalho e do amor a Deus, a transição do plano terrestre para a esfera espiritual será sempre suave. Nessas condições, poderá encontrar imediatamente aqueles que foram objeto de sua afeição no mundo, na hipótese de se encontrarem no mesmo nível de evolução. Uma felicidade doce e uma alegria perene estabelece nesses corações amigos e afetuosos
depois das amarguras da separação, da prolongada ausência. Entretanto, aqueles que se desprendem da terra, saturados de obsessões pelas posses efêmeras do mundo e tocados pela sombra das revoltas incompreensíveis, não encontram tão depressa os entes queridos que os antecedem na sepultura. Suas percepções restritas à atmosfera escura dos seus pensamentos e seus valores negativos impossibilitam as doces venturas do reencontro. E por isso que observais tantas vezes espíritos sofredores e perturbados, fornecendo a impressão de criaturas desamparadas e esquecidas pela esfera da bondade superior, mas que de fato são desamparados por si mesmos, pela sua perseverança no mal, na intenção criminosa e na desobediência aos sagrados desígnios de Deus. O Consolador, pergunta 149. Muito obrigado. Bem, e ao ouvir esta informação que nos traz Emmanuel, relembramos o conselho de Cecília, em que diz assim: vou trabalhar aqui, no plano em que eu me encontro, para que eu consiga aceder a um plano superior, não é? Porque aqueles que trabalham onde estiverem no apostolado de amor a Deus, a transição do plano será sempre mais suave. Vamos ganhar força para trabalhar, vamos nos sentir felizes por Jesus Cristo hoje nos chamar a esta vinha, ainda que tantas vezes, olhando para fora, parece-nos que aqueles que ignoram gozam de uma felicidade maior que a nossa. Não, porque é uma felicidade meramente aparente, porque a verdadeira felicidade está no espírito. Se quiseres passar, Madalena. E diz-nos novamente a nossa irmã: aliás, é natural que assim seja. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demónios com capa de santos? Quanta má fé a fingir generosidade e boas intenções? A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviços é vigorosa e inevitável. E vamos ver o que é que Emmanuel nos traz sobre estas máscaras. Acho que falta a Ana. Ajuntai tesouros no céu. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 20. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observamos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, propriedade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma infatigavelmente. Amealhemos bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia
para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude, incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Fonte Viva, capítulo 177, realiza para o céu. E aqui está. Acho que não há muito a dizer sobre esta lição que nos relembra. E o estudo de hoje é um relembrar de muitas situações que nós damos por dados adquiridos, mas que vêm suavemente nos dizer porque é que nós, antes de reencarnarmos, dissemos sim, ao trabalho com Jesus, porque também queremos nós regenerar a nossa vida. Se puderes passar, Madalena, para o nosso trabalho de grupo. E agora sim, vamos fazer aqui. É como tem sido o hábito, uma reflexão livre, mas trazermos aquilo que é o nosso cunho pessoal, porque, como vos dizia ao início, estes comentários da irmã Cecília acho que são muito adequados àquilo que nós vivemos hoje neste plano que nós chamamos de casa, de terra, não é? E ela diz-nos: a história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar em nome dele uma colónia em plena região inferior, que funcionasse como instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colónia em benefício geral. Não passamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. Nosso grupo está sempre coeso, e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecerem ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. E abrimos todos os microfones. Se sentirem vergonha, eu posso começar. Posso? Está tudo tímido hoje. Então vamos lá. Não tenho nada preparado. ah, mas há aqui duas ou três ah, coisas que é muito importante a reter. Nós poderíamos ver o histórico da Terra, não é? Nós não conhecemos, nós sabemos que ela tem milhares de milhões de anos na sua criação, que foi preciso um esforço tremendo para gerar uma casa como esta, ainda por cima tão bela como esta, que só umas mãos plenas de amor seriam capazes de moldar uma casa tão bonita. E o mal que nós vemos neste mundo não está de certo nas mãos que o formaram, mas nos corações que o habitam. E é necessário este serviço ativo que a nossa irmã Cecília nos pede. Ainda que as aquisições muitas vezes sejam lentas, porque este combate que nós fazemos, ou esta aprendizagem, porque ela é mais uma aprendizagem do que um próprio combate entre o bem e o mal, muitas vezes se confronta com a nossa própria falência, com a nossa própria indisciplina, com a nossa própria falta de fé, com a nossa própria insegurança, com os nossos medos. E neste passo para a frente e passo para trás, nós vamos adiando e vamos adquirindo mais lentamente aquilo que são as próprias promessas do Cristo.
em nós mesmos. E nós somos como Cecília ao dizermos assim: não passamos sem os nossos instrutores. Quantas vezes aguardamos pelo dia do atendimento para mais uma vez carinhosamente aqueles irmãos que são nossos instrutores virem à nossa beira e nos dizerem: vamos lá, tenham fé, tenham esperança, não tenham medo. Quantas vezes nós ouvimos no ressoar do nosso ouvido o conselho que nós temos que ter para aquele dia? Quantas vezes nós abrimos um livro e vem lá exatamente aquela lição que nós precisamos de ver, que a lemos, mas ao abri-la, a primeira vontade que nós temos é de a fechar, porque ela vem tão ao nosso interior. Nós até já sabíamos que era aquilo que nós tínhamos, só que ignoramos e dizemos: não, eu hoje não quero saber disso. Abrimos e vem lá aquela mensagem. E nós entramos de boquiaberto. E ao ouvir essas mensagens, essas sugestões da espiritualidade superior, invariavelmente o nosso coração se enche de esperança e dizemos assim: graças a Deus pelo grupo que nos deste e vamos trabalhar só mais um dia. Pelo menos mais um dia. E então, de dia em dia, nós fazemos a nossa jornada de trabalho. E, e este exemplo desta irmã Cecília é isto. É um exemplo de paciência para todos nós que nos encontramos num plano, quer eu com as devidas comparações, mas parecido ao dela, em que só há uma forma de nos regenerarmos, através do trabalho de cada dia. Porque assim o Pai também disse: o pão nosso de cada dia. E passe. Bem, este capítulo de hoje também nos traz muitos ensinamentos e muitas percepções novas sobre assuntos que nós às vezes não paramos para refletir, não é? O quanto trabalho existe a ser feito de amparo a todos nós e muitas vezes nós também não nos apercebemos de todo esse trabalho que está a ser feito para benefício de todos nós e para o nosso bem. E este capítulo de hoje, pronto, iniciando o capítulo a falar sobre a bênção que é ser acolhido pela colónia Nosso Lar, não é? Porque já ela, a própria colónia já está numa esfera do umbral mais elevada, não é? Como diz depois a nossa irmã, que é fácil irmos despojando de tudo aquilo que está a pesar ainda no nosso coração quando temos toda uma coletividade à nossa volta a trabalhar ativamente para o bem e para manter essa psicosfera que envolve todos os habitantes daquela colónia. Mas ao mesmo tempo nós vamos perceber com este capítulo que não há ninguém, e ninguém mesmo, nenhum de nós, que se fique desamparado. Seja onde nós estejamos, há sempre um benfeitor, um irmão abnegado a trabalhar para o nosso auxílio. E nós já conhecemos aqui a Colónia Nosso Lar, conhecemos o posto de socorro e agora o Campo da Paz, numa esfera, numa zona mais próxima da esfera carnal, não é? Portanto, da esfera física e ainda muito influenciada também pela própria matéria e com espíritos ainda muito revoltados, como nos diz, mas a misericórdia divina é tão grande e o amor de Deus é tão grande por todos nós que permite, e por vontade também de espíritos irmãos e ativos no bem, a criação dessas casas para amparar a todos, não é? Seja independentemente da condição em que nós estejamos, seja a nossa consciência e o nosso despertar maior ou menor, como neste caso. Todos ainda neste planeta
de provas e expiações, temos a nossa cota de imperfeições e trabalho interior a fazer, que ainda é muito grande. E é, é- mas ao mesmo tempo vemos que também o quanto é, é tão grande a alegria quando nós conseguimos vencer alguma coisa em nós mesmos, porque é como fala Cecília, se eu não me engano, no próprio capítulo, não é? O- as aquisições são lentas, acho que era isso que ela dizia, mas e apesar do trabalho ser muito exigente, é sempre recompensado. Não é um trabalho também que, não é? Nós vemos que há alguns irmãos que ficam, como foi o caso do, do pai, há alguns irmãos que ficam no campo da paz após a sua como é que eu ia dizer? Não é recuperação, mas pronto, após o seu equilíbrio, digamos assim, após encontrarem o seu equilíbrio, que ficam também por amor àqueles que ali estão também com eles, e por amizade, e por, não é? E também por reconhecimento a todos aqueles que trabalharam ali junto deles para que eles próprios reencontrassem o seu equilíbrio. E nós vemos o quanto o amor de Deus por detrás, não é? Opera em cada um de nós com uma força maravilhosa, porque vamos, mesmo que seja lento, o nosso despertar, o nosso ganho de consciência, vai acontecendo, inevitavelmente ele vai acontecendo. E acho que este capítulo traz-nos várias perspectivas diferentes e novas e que também faz-nos refletir um bocadinho mais e do quanto nós devemos já agradecer pelas bênçãos de trabalho que temos aqui, porque é realmente uma bênção poder aprender com aqueles que nos rodeiam, a servir, a trabalhar e irmos aos poucos educando o nosso espírito, apesar de todas as dificuldades, conseguirmos aos poucos e poucos indo conhecermos um bocadinho mais. E é isso. Quer dizer alguma coisa? É realmente um trabalho muito. Houve uma frase que ela disse que me ficou, que é o trabalhador fiel e devotado. Quando nós colocamos todo o nosso coração e toda a nossa devoção pela alegria do trabalho em si, só vendo os resultados desse trabalho já é a recompensa suficiente, não é? E sabendo que quanto maior a responsabilidade, quanto maior o trabalho, também o desgaste também é maior, mas mais atenção têm eles pelos espíritos superiores, os chefes, que reconhecem o seu trabalho. E só o facto de ser reconhecido esse trabalho de devoção e de amor já por si só é recompensa. E de toda a benesse que tem, porque quanto mais trabalhamos, mais se somos reconhecidos, maior também é as vantagens no sentido de pronto, agora vão de férias mais tempo, vão estar com pessoas de quem gostam para recarregar baterias, isso também é importante. Se nós aqui na Terra sentimos isso, com certeza que nessas colónias
se ainda mais sentido faz, não é? E realmente ele dizer que o grupo está sempre coeso, não é? Só essa união, de estar com companheiros de trabalho, mas onde realmente existe a união, existe companheirismo, existe. É bom trabalhar assim, não custa tanto, e então acho que quando conseguimos isso, e nós aqui já temos mas podemos sentir já uma noção disso, apesar de ainda estarmos muito distantes dessa evolução, não é? Desse espírito, mas já sentimos a alegria pura do coração quando vivemos esses momentos, quando vivemos essas situações. Bom, posso falar? Boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre. Tanto o capítulo passado quanto esse capítulo de hoje vem nos fazer um alerta sobre a nossa conduta de trabalho. O quanto nós achamos que é fácil e o quanto nós achamos que é difícil o trabalho no plano material e o trabalho no plano espiritual. Quizá diversas vezes falamos lá na casa sobre as negociações com a divindade. Eu vou fazer a caridade para chegar no plano espiritual e ter lá um bom pouso. Vou diretamente para nosso lar, todo mundo quer ir para nosso lar, né? E sem observarmos que o merecimento que nós temos é quase nada. Porque quando Jesus nos pede para que façamos a caridade sem que a nossa mão esquerda possa saber o que a direita faz, é o desinteresse naquilo que a gente está se propondo a fazer. Quando ela diz que o trabalho com os revoltosos é bastante difícil do que aqueles que já têm a sua noção de merecimento, ela engloba a psicosfera da colônia Nosso Lar, como também um ato de tratamento. Mas vamos ver. Tivemos notícias do Campo da Paz. Para já, por que é que tem esse nome? Em regiões tão baixas do umbral que chega quase a tocar na crosta. Se sabemos nós que a colônia Nosso Lar está relativamente a 50 quilômetros acima do Rio de Janeiro. E qual que é a faixa vibracional do Campo da Paz? É uma colônia, é um posto de salvamento lindo. Lindo, há jardins maravilhosos, tecido com os requintes daqueles arquitetos que projetaram os palácios e os jardins franceses do século XVI. Então, ali há muita arquitetura francesa, há bastante flores, há bastante campos de paz, realmente. É um oásis naquela faixa de dor e sofrimento. Mas nem só por isso, os trabalhadores de lá são menos que os trabalhadores de nosso lar. Se trabalhamos para conseguirmos comprar um carro hoje, um bom carro, nós temos um período de trabalho para conseguir essa aquisição. Ela tem um período de trabalho para poder ir até nosso lar, fazer uma visita ao nosso lar, sem que possa interferir na psicosfera do ambiente. Então, ela está mais em tempo de reeducação mental
do que o tempo, porque a todo tempo ela dá a entender que a colônia Nosso Lar é melhor do que a colônia Campo da Paz. Mas não é assim que funciona. Nós trabalhamos na faixa vibracional da qual nós estamos hábitos a servir. Então, se nós formos colocados numa colônia espiritual que não seja aquela que nós queremos, ou várias outras, nós temos que dizer que nós fizemos por estar ali. Primeiramente, nós vamos fazer por estar no umbral. E por acréscimo de misericórdia, nós vamos ser lá de lá retirados. Porque, na maior parte das vezes, o nosso coração não está empedernido, não está vibrando o ódio, nem o crime. Então, com certeza, nós teremos algum mérito para poder ser resgatado do umbral. Isso ninguém sabe quantos anos vamos demorar lá, os anos da nossa compreensão. Mas não vamos fazer as coisas negociando com a divindade. Eu vou trabalhar, por quê? Porque, igual o André Luiz, eu quero trabalhar, eu quero ter uma casa para minha família. Depois ele modifica completamente. Eu quero trabalhar em prol da comunidade. Então, nós precisamos disso. Eu vou trabalhar porque quando eu chegar no plano espiritual, eu vou adquirir uma residência para colocar meus familiares. Como disse Santo Agostinho, né? Que pelo menos foi as duas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós, né, temos que ter, isso depois Emmanuel explica melhor, né, a desvantagem de não vibrar emocionalmente em certos lugares. Por quê? Porque vamos desequilibrar a harmonia do lugar. E Santo Agostinho é o responsável pela transição planetária. Ele é o coordenador da transição planetária aqui nossa. Então, se ele traz-nos esse maravilha de ensinamento sobre como nós devemos nos comportar conosco mesmo, que dirá quando estivermos em plano regenerado. Porque mesmo no plano regenerado, vai ser exatamente o que a Cecília falou. Nosso lar tem uma psicosfera que anula o mal dos outros, não é? E como é difícil, já no capítulo anterior, como é difícil auxiliar aquele que não quer ser auxiliado. E nesse capítulo agora, como conviver com a revolta, com os revoltosos, que tipo de vibração que eles emitem, a revolta, né? A indignação. Muitas vezes nós estamos tomados contra isso. Às vezes a atitude dos outros fora nos cria uma indignação, nos cria uma revolta, né? Que depois, rapidamente, a gente absorve aquilo, não dá. Mas aí já é tarde, aí já saiu a vibração de nós, já saiu o pensamento de nós. E depois, às vezes, sentimos tanta coisa que não sabemos de onde vem, e geralmente vem de nós mesmos, né? Como o capítulo todo fala. Então, se a gente quiser ter uma boa condição, né? Ser trabalhador fiel de Jesus é trabalhar em qualquer lugar que possamos ser designados para trabalhar. Se for nas profundezas, há tantos espíritos aí que foram aqui na Terra, homens públicos e de bom coração, que estão lá nas profundas mesmo, trabalhando pela recuperação dos nossos irmãos. Sabemos nós qual é o peso daquela psicosfera em que eles trabalham. Eles criam um oásis dentro daquelas cidades, né, em que eles possam trabalhar e refazer as suas energias, suas harmonias. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos, porque nós estamos a um passo. O umbral está aqui, a 5 palmos, a 1 palmo do nosso nariz. Ele não está em algum outro lugar, não. Ele está aqui agora. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes são atitudes umbralinas, à exceção daqueles espíritos devotados que vêm nos auxiliar, nos esclarecer. Mas eles também têm que fazer o seu sacrifício para chegar ao nosso ouvido e falar assim: não é assim que se processa, não é assim que se procede.
Você quer realmente ser aprendiz do Evangelho e trabalhador eficaz de Jesus? Renuncie-te a ti mesmo. Tire de dentro de você o orgulho. E aí você começará a ver, ouvir e falar. Que ele, o nosso querido amigo Felipe, citou aqui, que tem olhos que vejam, que tem olhos e não vê, que tal. Esse é o Salmo 115. E nós atribuímos, a história atribui a constituição dos Salmos ao rei Davi. E todos nós sabemos que a última reencarnação do rei Davi foi como Hitler. Entendeu? Para quem só um espírito daquela coragem tem que vir executar as ordens divinas. Imagina Jesus reencarnar na Terra, né, ou baixar novamente na Terra, para punir os revoltosos. Jesus não pode fazer isso porque ele é todo amor. Mas ele precisa dos seus servos fiéis para que possa cumprir as leis de Deus. Nós somos todos endividados, completamente endividados. E não é de um momento para o outro que nós vamos ressarcir nossos débitos, não. Nós estamos na condição de contrair muito mais débito do que ressarcir os débitos anteriores. Não é? Nós temos aquela colmeia de sofredores, nós fazemos parte daquele pentagrama que a abelha faz. Cada casinha daquela é um de nós, que estamos na linha de sofrimento. Mas também somos operários que saímos a voar nos campos ou no campo da paz, a buscar nas flores o néctar a depositar nos corações dos necessitados. Muita paz a todos. Pronto, e termina assim o nosso estudo desta noite. Quero agradecer a todos e pela vossa presença, agradecer à espiritualidade que nos guiou no estudo e pedir que continue nos abençoando e inspirando para prosseguirmos até ao fim deste maravilhoso livro que tanto nos ensina. Vamos então terminar com a nossa oração. Robson, se faz prece para nós. Pai, de infinita misericórdia e bondade, estamos aqui reunidos em Teu nome, suplicando mais uma vez o Teu amor para conosco, suplicando mais uma vez que nos permita trabalhar com Seu Filho Jesus, que nos permita aprender cada dia mais, que nos permita absorver dos nossos irmãos necessitados a amargura das suas dores e dissipá-las junto ao amor do Cristo. Somos seres falíveis a caminho da luz. Mas por mais que almejemos alcançar a sua intensidade, mais distante fica, porque a nossa vontade é fraca. Não renovamos a nossa fé. Não afastemos de nós a preguiça do trabalho salutar. Estamos caminhando a passos lentos, mas leve em conta, Senhor, que caminhamos. Leva em conta o nosso querer e a nossa boa vontade. Auxilia-nos sempre
Que assim seja. Que assim seja. Obrigada. E que o Senhor traduza o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. E até à próxima semana, se assim Deus o permitir.